noite. Sejam bem-vindos a mais uma atividade da Igreja Batista Nova Betel. Hoje nós estamos dando início às reuniões e os encontros das mulheres, MCM, Mulher Cristã em Missão. Para tanto, gostaríamos de convidá-los a abrir a Bíblia no Salmo de número 9, onde leremos os versos 1 e 2. Senhor, quero dar-te graça de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Vamos juntas celebrar o nome do Senhor. E agora nós teremos uma palavra de oração para nossa irmã Eliana de Moura. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, eu te agradeço, ó Pai, por cada cuidado, Senhor, por sentirmos o teu cuidado nas nossas vidas. Senhor, eu coloco diante de ti a organização MCM, que o Senhor possa estar nos reanimando, Senhor, nos motivando a estarmos, mesmo que distantes, juntas, aqui em oração, aqui através também dos estudos da Tua Palavra. Senhor, que nós não percamos o foco que é Cristo. Esteja, Senhor, com cada irmã, Senhor, que precisa se sentir cuidada, amparada. Senhor, esteja com aquela irmãzinha que talvez não esteja bem de saúde, que o Senhor possa estar ali levando a cura para aquela enfermidade. Esteja, Senhor, com aquela irmãzinha que talvez esteja se sentindo só, que nós possamos também ter a sensibilidade de estarmos ligando, de estarmos entrando em contato com essa irmã. Coloca, Senhor, os teus anjos ao redor de cada uma de nós e que o teu Espírito Santo possa também nos dar a paz, nos dar a segurança, Senhor, que só vem de ti. É no nome de Jesus que eu te oro. Amém. Para a casa de Jairo ia Jesus. Uma grande multidão ia atrás dele. Uma pobre mulher cheia de fé se escondeu na multidão e o tocou. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtudes logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. O Senhor perguntou quem me tocou. Pois de mim saiu virtudes, eu o senti. A mulher se levantou e confessou: fui eu, Senhor, quem te tocou, perdoa-me. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtudes logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Acheguemo-nos bem perto do Salvador. Ele é o socorro que estamos sempre a precisar. Ele sempre será o provedor. Nas suas vestes confiantes vamos tocar. Faz tu qual a mulher que foi tocou na orla do vestido de Jesus. Virtudes logo saiu e a curou. Se nele tocas tu, saras também. Amém. Boa noite, gente. Nós vamos fazer hoje um estudo da revista Visão Missionária. O título, do nosso estudo é Apenas um Toque, página 30 da nossa revista. O texto que nós iremos ler é Marcos
capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Então, esse tema, né, que foi escolhido pela Sidneia, é um tema muito interessante e casa muito com esse momento que a gente está vivendo de distanciamento social, né? E é algo que a gente precisa conversar, né, sobre isso. É importante entender o que Deus quer, né, o que Deus pode nos ensinar através, né, não somente desse texto bíblico, mas também desse tempo em que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos começar o nosso estudo da seguinte maneira, tá? Página 30 da sua revista. Nós vamos começar lendo o texto primeiro, tá? Texto de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Vamos lá. Estava ali uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos, gastando tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam, Senhor, está vendo a multidão que aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio e prostou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre deste mal. Esse texto é muito bonito, né? Mostra uma mulher que teve muita fé. Mas vamos dizer o que, né, a nossa revista fala sobre esse texto, né? A fé de uma mulher muda toda a sua trajetória de vida. Na Bíblia, observamos muitos casos de mulheres que tinham suas vidas totalmente mudadas pelo exercício de sua fé. Aí ele coloca exemplos aqui. Raabe, Ruth, Esther e outras mulheres de Deus são paradigmas de fé para todas as mulheres em todas as gerações. Nesses exemplos, vemos que a fé dessas mulheres lhe trouxe vida e novidade de vida, e a elas todas e a sua descendência. A história da mulher do fluxo de sangue, chamada no texto de uma certa mulher, uma certa mulher está na versão, essa é a versão que eu li, eu acho que está escrito assim, uma certa mulher. A história da mulher do fluxo de sangue. A única esperança, né, o título. Perdão, gente, vou só ler o segundo parágrafo, vamos ler de novo. A história da mulher do fluxo de sangue, chamada do texto uma certa mulher. Ensina-nos a importância de termos uma fé dinâmica e sem limites. A única esperança. Jesus era a única esperança daquela mulher. Ela tinha passado 12 anos por um grande sofrimento, né? 12 anos de grande sofrimento. Gastaram tudo que tinha, estava pobre, sem recurso algum. Seu estado só piorava e não esperava mais dos médicos, né? Então, tudo que ela pôde fazer na esfera humana para resolver esse problema de enfermidade, ela fez, né? Então, aqui o autor diz, ela saiu de casa decidida a mudar o rumo da sua história. Ao ouvir falar de Jesus, agora, entretanto, mais do que nunca, seu coração estava angustiado e seu corpo desejava descansar. Pois havia muita gente por todos os lados. Aquelas pessoas não poderiam saber a gravidade do seu estado de saúde, muito menos a real situação, uma mulher com doença ginecológica.
não se sabe qual, somente que era um sangramento de muitos anos. Podemos imaginar que aquela mulher estava se sentindo, estava sentindo fraqueza, cansaço, medo, né? Ao saber que Jesus estava ali, acabara de descer do barco com uma multidão o envolvendo, ele deve ter pensado, como poderei chegar mais perto? Ela deve ter pensado, né? Como poderei chegar mais perto? Não posso desistir, sei que ele está logo ali. Se apenas eu tocar, eu serei curada, né? Como ela falou, se apenas nas suas vestes ela seria curada. Então ela estava determinada, ela sabia que ele era a única saída para a vida dela, né? E aí, só pra gente apressar um pouquinho, gente, porque a gente, né, tem um tempo, né, determinado para fazer o estudo, mas aí o autor cita assim, o contexto cultural, né? Naquela época a gente sabe, né, até alguns textos do Antigo Testamento, que eles falam sobre esse período, né, de sangramento da mulher, ginecológico, né, cita como uma purificação da mulher, ou seja, num período em que ela estivesse tendo esse sangramento ginecológico, ela estaria num período de purificação e por isso ela estava se tornando impura, porque, né, eles entendiam assim, era a cultura da época. Então, quando a mulher estava, assim como diz aqui o autor, quando a mulher estava nessa situação de sangramento ginecológico, ela tinha que ficar afastada, né, das pessoas, ela realmente não podia abraçar as pessoas, ela não podia, né, ter esse contato, esse toque com as pessoas, né, muito parecido com o que a gente está vivendo, no sentido de que a gente não pode encontrar as pessoas, que a gente não pode estar, né, abraçando, tendo aquela comunhão que a gente sempre está acostumado a ter, né? E esse autor, ele coloca aqui, essa mulher ela ficou 12 anos nessa situação, né? Ele diz aqui que a Bíblia não fala, né, se ela era casada, se ela tinha filhos, se ela não tinha, mas ele coloca uma situação aqui, né, como uma conjectura de que será que ela tinha marido? Se ela tivesse marido, né, essa mulher, se ela tivesse marido, como que seria? Ela não poderia ter, né, intimidade com seu esposo e nem ter um relacionamento, né, mais de toque, né, com seus filhos, abraçar, pegar um filho, um neto no colo, enfim, a gente se colocando na situação dessa mulher hoje, realmente é uma situação muito ruim, né? Então ela devia passar não somente o desafio da doença que ela tinha, que deveria ser realmente uma coisa muito ruim, mas também essa questão social que ela vivia por conta da doença que ela tinha, né? E no terceiro tema que ele coloca aqui, né, que a irmã missionária que escreveu esse estudo, ela coloca na página 31, né, no terceiro título, diz assim: a fé em Cristo liberta das prisões. E aí ela faz mais uma conjectura, assim, né, do que ela imagina da cena, como realmente aconteceu. E ela fala assim: arrastando-se e quase sem forças, aquela mulher foi obstinadamente ao encontro de Cristo. Ela não olhou as circunstâncias, os obstáculos que eram muitos, mas a sua fé era incrível, né? Ela sabia em quem estava crendo e não iria retroceder. Sabia que corria risco de morte, mas não iria desistir. E não desistiu. Ela tocou nas vestes de Jesus Cristo, como idealizou, e logo percebeu que o milagre aconteceu. O texto diz que imediatamente cessou a sua hemorragia. Foi instantâneo. Aconteceu aquilo que ela tanto esperou. O seu sonho se tornou realidade. A fé em Cristo libertou das prisões visíveis e invisíveis, prisões humanas e espirituais, da doença e todo o pacote que a acompanhava. Deixou de ser apenas uma mulher inserida em um contexto hostil, sobrevivendo a uma doença, para ser um ícone de fé, de verdadeira liberdade que só Cristo pode dar a todas as mulheres do mundo, especialmente as que crerem, né? Não somente essa mulher, ela foi curada, né,
e ela pôde voltar à rotina dela normal, ela pôde né, ser restaurada, né, da situação em que ela vivia. Ela também deixou um exemplo de fé para todas as pessoas que lessem a Bíblia, né? Ela fez história, né? Eu fico pensando assim, né? Quantas vezes, né? Deus espera isso de nós, né? Que nós temos um passo de fé e que esse passo de fé que a gente venha ter sirva de exemplo para as outras pessoas, né? Como essa mulher, né? Ela teve ali a doença curada através da fé que ela teve em Cristo, né? Sabendo que Ele podia trazer a cura para ela. E ela foi exemplo, né? Ela é exemplo pra gente, né? Hoje, em tempos, né? Em tempo e fora de tempo, né? Em todo momento essa mulher, quantas pregações já não foram feitas com o exemplo de fé dessa mulher? Ela deixou um legado, né? De fé. O toque que é o poder da fé, que libera o poder de Deus. O autor de Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso está em Hebreus 11:1. Uma mulher limitada, mas com uma fé fantástica. Ou seja, ela não era perfeita. Ela tinha fé. Liberou o poder no mesmo instante. Jesus percebeu que dele havia saído o poder e perguntou: quem me tocou? Logo ela apresentou-se a ele humildemente, prostrada aos seus pés. Ele teve a certeza de que aquela mulher tinha uma fé sem limites. Suas palavras ressoaram como uma aprovação. Tua fé te curou. E no íntimo do ser daquela mulher houve uma revolução, cura, realização e satisfação. E aí a autora, né, desse estudo, ela nos convida a fazer uma resposta, né? Ela pergunta algo pra gente, que uma pergunta retórica. E eu fiquei pensando muito nessa resposta. O que eu responderia, né, a essa autora, né, quando ela fez essa pergunta? Olhando para a mulher do fluxo de sangue, como ter uma fé sem limites? E o que ela coloca aqui é muito interessante. É assim, muitas mulheres em algum momento da vida já se viram como essa mulher, doentes, sem recursos, com a esperança abalada e angustiadas pela dor. As aflições podem nos envolver e nos maltratar. As enfermidades físicas e emocionais tentam tirar o nosso foco. Problemas financeiros nos fazem pensar que nossos sonhos serão frustrados e que nunca chegaremos à vitória tão sonhada. Parece que estamos escalando uma montanha e que não conseguiremos chegar no pico para descansar. É nesses momentos que devemos parar e refletir sobre a história dessa mulher, que, limitada em seu contexto e vítima de uma doença incurável, não deixou de sonhar e de acreditar no autor da vida, o dono de tudo, aquele que não dorme, o Deus do impossível, o Jeová Rafá, o Deus que cura, o grande Yeshua Hamashia. Ele estava lá, está aqui e está aí na sua casa. Creia. Não se deixe deter pelos obstáculos. Não deixe que a multidão detenha. Acredite mesmo que sozinha na obra que Deus pode fazer em você e através de você. Vença a fraqueza que muitas vezes se apodera no seu coração, no nosso coração, né? Vou colocar nosso. Nunca podemos desistir. Temos que olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O toque foi a representação da fé. O diferencial, a atitude de uma mulher que não limitou sua fé pelas circunstâncias, apenas um toque. É exatamente o que Deus exige para
fazer acontecer o impossível. No toque, o impossível se torna possível, pois tudo é possível naquele que crê. Marcos 9, 23. É importante, né, a gente ter esse estudo aqui na nossa vida, né? Entender também que a pandemia não vai nos parar. O isolamento social não vai nos parar. Em nome de Jesus, eu creio que nós vamos avançar. A nossa organização vai avançar porque nós temos uma fé, né? E que nós tenhamos a fé dessa mulher. E não podemos deixar com que as circunstâncias, né, que foram citadas aqui, outras circunstâncias que nós possamos ser acometidas durante a nossa vida, venham atrapalhar a nossa fé em Cristo, né? E desistir, né? Deixar de ter esperança naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Queridas, muito obrigada pela oportunidade. Eu espero que nós possamos ter uma fé, né, como desta mulher, e principalmente no nosso país, no mundo, e nessa situação que a gente está vivendo de pandemia, né, a nossa nação está doente por um vírus, né, e nós precisamos clamar, e a nossa fé precisa nesse momento ser como a dessa mulher, para que nós possamos receber de Deus um toque, e é apenas um toque de Deus a nossa nação pode ser curada. Eu creio nisso. Tá, queridas? Muito obrigada pela oportunidade e não se esqueçam, todas as quartas-feiras nós teremos o nosso encontro às 18 horas. Você pode participar, é só entrar em contato com a Sidneia, a diretoria da MCM, dizendo que você quer participar e elas estarão na direção desse trabalho e que Deus abençoe a todas. Agora nós vamos orar com a nossa irmã Tereza. Ela vai fazer a nossa oração para encerrarmos esse momento. Espero vocês na quarta-feira que vem. Um abraço, queridas. Fiquem com Deus. Senhor, eu te agradeço por esse momento de encontro com as nossas irmãs, por esse momento de estudo, Pai, onde o Senhor falou aos nossos corações. Que nós prossigamos e continuemos colocando o Teu reino sempre em primeiro lugar. Que as nossas vidas sejam consagradas a Ti a cada dia, Pai. Continua conosco, Pai. Não nos deixe um minuto sequer. Fica conosco, Pai. Abençoa cada irmã que está na sua casa vendo esse vídeo. Que todas sejam abençoadas em Ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.